Olá, meus irmãos. Aqui hoje, mais uma vez, nós vamos iniciar uma nova série, acerca de Cristologia, já que Jesus Cristo é o tema central da Bíblia. Então, nós vamos começar uma série acerca do assunto e vamos iniciar esse vídeo pela pré-existência de Cristo, né? Jesus pré-existente. Nós estamos usando o termo pré-existência, nos referindo àquele período anterior ao seu nascimento físico, né? Belém da Judéia ali, e queremos então saber qual seria a realidade da existência do ser, né, de Cristo antes dele nascer do ventre de Maria. Então, nós pretendemos não somente provar biblicamente a eterna existência de Cristo com o Pai, mas também mostrar a colaboração ativa que há entre eles. A Bíblia registra que Cristo nasceu em Belém da Judéia, há mais de 2000 anos atrás, e afirma a própria Bíblia que existia eternamente antes dessa sua participação, vamos dizer assim, aqui nesse mundo. Bom, nós vamos começar na comprovação bíblica com o Evangelho de João, né? O Evangelho de João, porque na oração que Jesus fez, nós chamamos de oração sacerdotal, ele mencionou a sua pré-existência. Então vamos começar por aí. Veja esse versículo do Evangelho de João. Nós temos aqui João 17,5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, também, né, nessa mesma oração, Jesus disse, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, a glória que ele tinha antes que o mundo existisse, no versículo 5, e no versículo 24 ele fala desse amor de Deus por ele antes da fundação do mundo. Então, isso já menciona a sua pré-existência, já menciona que ele já existia na eternidade antes mesmo do seu nascimento virginal, do seu nascimento ali de Maria. Tá, ele também fala antes de Abraão. Abraão, um personagem que viveu bíblico, né, de 1800, mais ou menos 1800 a 1600 antes de Cristo, ele viveu 175 anos. Bom, se 1800 ou 1700 antes de Cristo, mais 2000 depois de Cristo, então nós estamos falando aqui de quase 4, né, de 2, 3, quase 4 mil anos atrás, com Abraão, tá? A participação de Abraão. E ele menciona Abraão também, né, na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, disse Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou também dá uma conotação, ele confirma, né, a eternidade da sua existência e também a sua paridade, a sua igualdade com o Pai, né? Porque Deus se revelou a Moisés dessa mesma forma, né? Deus, quando ele se revelou a Moisés, em Êxodo 3:14, né? Ele disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Então, quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo que é da mesma, né, da mesma forma que Deus, tá? Do mesmo formato, né? Então, essa fala de Jesus, quando ele diz que eu sou, foi interpretada pelos judeus como uma blasfêmia, né? E por isso eles quiseram apedrejá-lo. Qualquer pessoa, outro que fizesse uma declaração dessa, estaria mesmo blasfemando. E blasfêmia é um pecado na lei cabível de pedras, né?
porque na lei fala, né, veja aí, Levítico capítulo 24, verso 16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Tá. Acontece que as profecias apontam para Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia de vir. Então ele poderia afirmar, sem incorrer nesse pecado, o que ele afirmou: eu sou. Da mesma forma que o verbo ser é atribuído também a Deus. Isso é bem profundo no meio do povo de Israel, viu? Porque o verbo ser, né, é totalmente negligenciado, talvez. Os judeus não utilizam o verbo ser, né, como deveriam utilizá-lo nas condições comuns, tá? Por causa do Senhor, né? Por causa dessa paridade do verbo ser com o nome de Deus. Porque os judeus não pronunciam o nome de Deus. E, junto com isso, eles excluem também o verbo ser. Não sei como, né, que conseguiram, mas conseguiram. Tá? Bom, Jesus declara também que ele é o alfa e o ômega. Ele está dizendo que ele é o início e é o fim. Ele é o princípio de todas as coisas e é o fim de todas as coisas. Tá? E as letras alfa e ômega no alfabeto grego, que é o alfabeto que foi escrito no livro de Apocalipse, né, correspondem às letras A e Z, né, como sendo a primeira e última letra do alfabeto português. É a posição delas, não a sonoridade ou outra coisa, tá? Mas a posição delas é como fosse o A, primeira letra do alfabeto, e o Z, a última letra. No hebraico, também acontece a mesma coisa, e no primeiro versículo da Bíblia aparece Aleph e Tav, as duas letras, né? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Tav é a última letra do alfabeto hebraico, tá? E, então, no final da Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, e no início da Bíblia, no primeiro capítulo o capítulo 22 de Apocalipse é o último, e no primeiro capítulo da Bíblia, que é o Gênesis, né, que é Bereshit, o Gênesis, o capítulo 1, aparece Aleph Tav, que é o princípio e o fim. E no Apocalipse aparece alfa e ômega, que é o princípio e o fim. Bom, essa expressão de princípio e fim indica que, em vez de ser o início e o fim, ele é a razão de ser do início, tá? De todas as coisas. Sendo ele mesmo o Criador, como eu vou mostrar para vocês aí adiante, tá? E continuará a ser o mesmo depois do fim de todas as coisas. Então, temos lá uma eternidade dele pretérita, né? E temos uma eternidade para o futuro. Tá? A sua natureza, né? A natureza dele é eterna. Tá? A natureza de Cristo é eterna, vem da eternidade e vai para ela. Então, quando falamos da natureza eterna de Cristo, nos referimos ao fato de que ele não teve início, nem terá fim, né? Por ser eterno no sentido pleno da palavra. Aqui cabe uma explicação, né? Que nós aceitamos, né? Aceitando esse conceito de eternidade de Cristo como fundamental na Bíblia, na palavra, então nós não precisamos nos ater ou nos perguntar perguntinhas como: quando foi que Cristo começou a existir? Ou como foi que Cristo se originou? Né? Então, nós aceitamos a explicação dada na Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu estou partindo do princípio que todos creem, né, as pessoas que estão me assistindo, que creem na Bíblia, na palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus. E se é a Bíblia a palavra de Deus, e ela afirma assim, então o que nos interessa é o que a Bíblia fala, né?
o que a Bíblia ensina, e não o que diz ou que faz o raciocínio humano. Tá? Bom, na verdade, então, Cristo é como o Pai, é da mesma forma que o Pai. Aí eu vou começar mostrando para vocês, vou mostrar alguns aqui para clarear isso. Filipenses, né, capítulo 2, versículo 6, aqui que diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque há uma hierarquia, mas sendo em forma de Deus, tá? Evidentemente, se Cristo é em forma de Deus, então compartilhou igualmente da eternidade que existe em Deus. Mas não é só isso. Claro que temos mais argumentos acerca disso, né? Veja Colossenses, o qual, está falando de Jesus, né? É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Falando que Jesus é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criação. Mas ele vai mais longe, porque nele, Cristo, né? Foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tanto as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, ele é o Criador. Esse mundo existe por conta dele, para que ele pudesse operar o que ele operou, o que ele tem feito. Então, esse mundo não é maior que isso. Ele é aquilo que Jesus, o Senhor, o Cristo, criou, por ele foi criado e para ele foi criado. Então, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem com ele. Então, faço mais uma afirmação agora, que ele é o sustentador da sua criação. Ele criou, né? E sustenta, elas subsistem por conta dele, né? Todas as coisas subsistem por conta dele. Bom, na tentativa de invalidar essa doutrina, eu preciso explicar isso para vocês, porque todas as doutrinas bíblicas foram negadas de alguma forma para a pessoa que quer aprender. Então, tem alguns conceitos, eu vou citar uns 4 aqui, mas são muitos, né? Muitos pensamentos filosóficos pregados no mundo que tenta diminuir, invalidar, contrariar as doutrinas bíblicas, né? Temos o gnosticismo, por exemplo, que gnosticismo vem da palavra grega gnose, que quer dizer conhecimento, né? Eles se dizem conhecedores das coisas, né? É uma seita filosófica, tá? Com raiz no primeiro século da era cristã, pregava que o mundo havia sido criado por uma divindade imperfeita e que por isso eles acreditavam que não tinha porquê, não havia preocupação, ou por que se preocupar pelos males que existentes na Terra. Então, uma forma de negar a deidade de Cristo, e pregava que havia sido criado por uma divindade, mas uma divindade não perfeita. É o que o gnosticismo, estou dizendo pregava porque na época foi criado, mas ele existe e prega essas coisas até hoje, tá? Então, são conceitos errôneos ou falsos acerca de Cristo. O racionalismo cristão, por exemplo, né, é uma filosofia também espiritualista, né, que explica que o que somos e o que fazemos do mundo. Eles explicam racionalmente, né, o nome fala, né, racionalismo cristão, porque é dentro do raciocínio humano, dentro do conhecimento humano, eles explicam o que somos e o que fazemos do mundo, né? E tudo isso buscado através do autoconhecimento. Então, esse é o ensino. Isso nega também tudo que eu estou falando aqui de Cristo, né? Com seu poder criador, criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, por meio dele. Também as testemunhas de Jeová, apesar de acreditarem serem seguidores de Jesus Cristo, eles não acreditam que ele seja Deus, eles negam a sua deidade, negam isso que eu estou transferindo para vocês aqui. Outra, são muitos, eu vou falar só mais uma, tá? O unitarismo, né? O unicismo, unitarismo,
que nega a trindade e a divindade de Jesus. Né? Então, o unicista, eles negam que Jesus é Deus também, apesar de afirmarem que crê nele, mas se crê nele e não crê na sua palavra, fica difícil de nós crermos, né? Já que ele, né, ele é Deus, tudo foi criado, ele é o criador de todas as coisas. E Jesus também declarou, deixa eu mostrar para vocês, Jesus declarou definitivamente a sua igualdade com Deus Pai. No Evangelho de João, capítulo 10, 30. Eu e o Pai somos um, né? Unidade, somos um, eu e o Pai, porque ele é o unigênito Filho de Deus. Se é o unigênito Filho de Deus, então ele tem Deus em pé de igualdade, guardando-se, porém, a hierarquia, claro, tá? E Cristo, então, é o Verbo eterno de Deus, né? A partir disso, vou afirmar para vocês que o Verbo, né? O Verbo, João é quem mais diretamente contesta qualquer doutrina que negue essa divindade e pré-existência de Jesus, né? Vejo que João escreve no seu primeiro versículo aí da sua carta, né, do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que é um verbo? Né? Um verbo é uma classe de palavras que expressa ação. Tá? Então, nesse texto, o verbo se refere ao próprio Cristo. Né? Ele era o verbo estava com Deus. Né? E como a palavra no grego, logos, revelada. Tá? Então, ele é o verbo, né, que é a palavra revelada, o logos de Deus. Assim como o homem, né, com as suas palavras, revela o seu coração, a sua mente, o verbo revela ao homem o coração e a mente de Deus Pai. Então, o próprio Jesus revela para nós a mente de Deus Pai. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, mais na frente, né, ele nos diz que ninguém jamais viu a Deus, que Jesus é o unigênito, como eu disse para vocês, o unigênito é Filho único, que está no seio do Pai, sendo o Verbo de Deus e é quem revela para nós. Veja o versículo aqui, é o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou, tá? Então, aí está a revelação de Deus para nós, vem através do Filho, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E com com essa tarefa que ele teve de nos revelar, então nós ficamos sem dúvida, né, sem nenhum problema de duvidar acerca da identidade de Cristo. Na verdade, a doutrina de que Jesus é pré-existente e é o Filho de Deus é uma das mais bem fundamentadas na palavra. Não resta dúvida nenhuma, não é uma coisa circunstancial e nem pequena, né? É grande, tem muitos versículos acerca, eu vou passando alguns para vocês aqui, mas tem muito mais que isso, tá? Então, para evitar qualquer soma de dúvida acerca da identidade de Cristo, né, como sendo o Verbo, João afirma no Evangelho de João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, o Filho de Deus, aquele que nos revela Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isto é, Cristo é o Deus eterno, que tornou-se humano, que já existia e se fez carne, e andou entre nós, como nós vimos aqui. Tá? Para a filosofia grega, o logos feito carne, né, o verbo feito carne, seria uma impossibilidade. Mas para quem crê, né, no Filho de Deus, ele é Jesus, é o próprio logos encarnado. Cremos assim. Né? Então, isso depende da fé da pessoa. Da pessoa crer na sua palavra de criação, de manutenção de tudo que ele fez. Tá? Bom, então, qual a sua participação? Vamos voltar na criação? Qual é a participação de Jesus na criação? Bom,
Em João, capítulo 1, verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas, se todas, então elas todas foram feitas por ele, e sem ele nada disso seria, né? Tudo que nós vemos, tudo ele está falando a nós, está falando ao mundo, às pessoas do mundo, então está falando, olha, tudo que vocês estão vendo aí foi feito por ele, e nada do que, né, sem ele, nada do que isso que você vê seria, tá? Confirmando então a existência de Jesus antes da criação, que é o que eu afirmei para vocês, né? O que eu estou afirmando para vocês. Essa declaração se harmoniza com os textos de Hebreus de Colossenses, aliás, que nós vimos, Colossenses 1,16, que nós já vimos ali atrás, tá? Mas para corroborar com tudo isso, eu quero ler o texto de Hebreus com vocês. Olha ele, Hebreus 1, versículos 1, 2 e 3, né? A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também o mundo, tá? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tá? Então, esse filho é que Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem o filho também fez o mundo, né? Então, o mundo fora feito por ele, foi constituído, foi a ação de fazer através da palavra, que diz aí, foi pela palavra de Deus que o seu filho fez, criou todas as coisas. Bom, o que ocorre é que através dos séculos, por isso eu tentei fazer esse vídeo aqui para vocês, através dos séculos, Satanás, através dessas pessoas, né, de pessoas, homens e mulheres, tem atacado essa doutrina bíblica de modo direto ou de modo indireto, né, servindo-se de homens e de mulheres que se julgam sábios, né, mas no caso são nécios, né, como afirma o Salmo 14, a serviço do inimigo, para tentar invalidar as doutrinas bíblicas. Todas as doutrinas bíblicas foram negadas para a pessoa, então eu tenho que aqui me esforçar para colocar uma a uma as doutrinas e afirmar seu poder, sua veracidade, para que ninguém seja enganado pelo inimigo de nossas almas. Para terminar, eu vou dizer para vocês que a rocha dos séculos, que é Jesus Cristo, permanece serena e inabalável, enquanto os seus adversários vão sucumbindo todos, um a um, a menos que eles se voltem para Jesus e por ele sejam salvos. Então, todos eles vão cair, em um momento ou em outro. Então, nós temos que estar do lado certo, do lado de Jesus, o Cristo, Filho de Deus, preexistente na eternidade, criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Amém? Consegue crer nisso? Ainda vem vários vídeos acerca desse assunto de cristologia, na doutrina de Cristo, para que isso fique bem claro. Começamos pela sua preexistência, mas vamos avançar no próximo. Combinado? E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.